do terceiro e, infelizmente, último dia da nossa jornada. Uma mesa sobre budismo. Então nós teremos as falas de Plínio Tsai, Bruno Pinho de Oliveira e Paulo Ferreira Cavalcante. Não necessariamente nessa hora, se vocês tiverem uma ordem. Bom, eu sou o Bruno, vou falar um pouquinho sobre uma articulação entre budismo e psicanálise. Na verdade, acaba sendo mais um diálogo, né? Só por curiosidade, quem é que está familiarizado com a psicanálise freudiana? Assim? Tá. Bom, eu sou estudante de psicologia. Essa comunicação é resultado de duas iniciações científicas, ambas com orientação do professor Érico Bruno Viana Campos. O trabalho de aproximar das filosofias é sempre muito perigoso, temo que infelizmente acabe caindo em uma tradição inevitavelmente. Porém, escolhi a palavra diálogo não de maneira aleatória. É um diálogo entre ambas teorias, e um diálogo implica uma enunciação de dois lugares diferentes, que enunciam diferenças e cada sistema tenta entender com suas ferramentas. Logo, já anuncio que nessa não é uma interpretação do budismo pela psicanálise. Essa é uma proposição de colocar a psicanálise em contato com o budismo para transformá-la, pois a psicanálise sempre foi uma ciência aplicada. Logo, não tem valor se não implicada nas relações com os fenômenos humanos. Anuncio que um outro problema que logo de início tanto a psicanálise quanto o budismo não são teorias homogêneas. Há diferentes vertentes em ambas. Ao budismo eu peço desculpa pela grosseria, mas as minhas leituras foram muito introdutórias, né? Sem que tivesse nenhuma tradição com mais afinidade. Quanto à psicanálise, farei uma discussão mais com Freud e utilizarei alguns elementos de Bion. A tentativa de diálogo surgiu a partir de um texto de Freud de 1929, Mal-Estar na Civilização. Esse é um texto em qual Freud tenta discutir o mal-estar que emerge como inerente à situação humana, adotando uma posição trágica na qual o homem não consegue fugir da situação de sofrimento ao estar na civilização. O autor inicia o percurso da obra discutindo as causas do sofrimento e encontra três principais: a decadência natural do corpo e das coisas que o acompanham, doença, vício e morte, o mundo externo e as relações humanas, e aponta algumas saídas possíveis para esse sofrimento. São elas: o isolamento voluntário, a tentativa de sujeitar a natureza da vontade humana por meio da ciência, a intoxicação com entorpecentes, a sublimação, a saída da realidade, a arte de viver, o amor, e a saída da aniquilação das pulsões em suas próprias fontes. Essa última interessa particularmente a essa investigação, que é definida pelo Freud da seguinte maneira, começa a citação: então é possível esperar que, agindo sobre os impulsos instintuais, fiquemos livres de uma parte do sofrer. Esse tipo de defesa contra o sofrimento já não lida com o aparelho sensorial, busca dominar as forças internas nas necessidades. De modo extremo, isso ocorre ao liquidar os instintos, como prega a sabedoria do Oriente e como praticam os yogis. As saídas para o sofrimento não são universais. Para o autor, as diferentes saídas podem funcionar para os diferentes sujeitos, mas nenhuma despontaria como saída final para o sofrimento humano. A saída que aponta a sabedoria do Oriente, que eu acabei de falar, se foca fundamentalmente na prática do yoga na proposição freudiana. Essa é uma proposição não explorada pelo autor, e sabe-se que ele entrou em contato com as práticas orientais a partir do seu amigo correspondente, Roman Holland, que nunca entrou direto em contato com elas, assim, praticava só yoga, assim, na verdade. Essa proposição freudiana, que parte desse trabalho, de uma tentativa de diálogo com a sabedoria do Oriente, pode emergir como uma saída para o mal-estar na civilização. Por isso decidi tomar o budismo como uma das sabedorias do Oriente, pois mesmo pressupõe a extinção de um eu, em primeiro momento, e a proposição de Freud pressupõe a extinção das pulsões. O que leva de início à pergunta: será que estão falando das mesmas coisas? Será que o budismo propõe uma extinção das pulsões? Para esse percurso, eu continuo trabalhando no mal-estar da civilização,
tendo em vista que ela parte de uma discussão comum ao budismo e à psicanálise, o sofrimento humano. Para a psicanálise, o mal-estar na civilização é inescapável à situação humana, pois remete a uma situação que é inconciliável entre segurança e liberdade, que se remete fundamentalmente à ambivalência entre civilização e natureza. Na tese freudiana, a natureza remete a uma situação de desamparo, de estar completamente sujeito aos intempéries do ambiente externo. Por outro lado, na tentativa do controle do ambiente, o sujeito adentra na civilização, mas por mais civilizado que esse sujeito seja, ainda não consegue vencer o sofrimento, pois na civilização ele não sofre de um ambiente externo ao qual fica quem, mas de uma força interna potente, o sentimento inconsciente de culpa. Para defender a tese de que o sofrimento é inerente à situação humana, Freud se remete a uma dinâmica pulsional. Para ele, a pulsão vem do alemão Trieb, que se diferencia do conceito de instinto. O primeiro diz respeito ao impulso da natureza genérica, enquanto o segundo se caracteriza mais especificamente como uma necessidade de ordem biológica e natural. É um conceito de difícil compreensão e com diferentes interpretações dos psicanalistas. Isso dá principalmente porque a pulsão mostra como um conceito fronteiriço, uma citação do Freud. O instinto nos aparece como um conceito limite entre somático e psíquico, como representantes psíquicos dos estímulos oriundos do interior do corpo que atingem a alma, à medida que o trabalho é imposto à psique por sua ligação com o corpo. Fim da citação. Assim, trata-se de uma força que provém do somático, dos próprios órgãos do corpo, mas que afeta o psíquico, constituindo um elo de ligação entre corpo e mente. É uma força que não é localizável biologicamente, mas que seria a fonte que partiria dos próprios órgãos. Ela impulsiona uma ação específica. É uma força que, em estado bruto, remete a uma energia que busca uma representação para se expressar. Freud tem duas teorias pulsionais. A primeira se dá entre instinto e Trieb, que eu coloquei. Entre Eros e Ananke, que seria a dualidade, na qual, inicialmente, a libido, a pulsão inicial, é investida em objetos da realidade externa, que se contrapõe à pulsão de autoconservação que visaria a manutenção da vida e investe o próprio ego. Este dualismo cai por terra quando Freud chega à conclusão que o investimento do ego também é um investimento sexual. Na década de 20, então, Freud muda de dualismo, que agora não é mais entre Eros e Ananke, e agora é entre Eros e Thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de morte emerge na obra Além do Princípio do Prazer, de 1920, o qual Freud aponta fenômenos no qual uma busca por sensações prazerosas e a evitação das sensações desprazerosas não dá conta de explicar o funcionamento do sujeito. Algo que vai além do funcionamento da busca por prazer. Algo da ordem do representável, do silencioso, e que também é sabotador, fonte da agressividade e busca de volta ao inorgânico. Essa seria a pulsão de morte. Em contraponto à pulsão de morte, viria a pulsão de vida. Aquilo que move o sujeito, que traz representações, que vai em busca do prazer. A pulsão de morte funcionaria numa lógica diferente da pulsão de vida. Ela buscaria deixar as excitações no equilíbrio homeostático. Ela respeitaria um princípio diferente da busca do prazer. Seria nomeado por Barbara Lowe e utilizado por Freud como princípio do nirvana. Seria um princípio que tentaria reduzir a pulsão a uma pura expressão mortífera que não manteria as excitações em níveis mínimos, mas levaria ao fim, a extinção à volta do inorgânico, e muitos associam inclusive a um êxtase máximo. Sendo assim, o sujeito se organiza inicialmente contra as pulsões de morte, tentando dar conta do excesso pulsional da energia pura e representável, que é experienciada sempre como desprazer. Mas ao civilizar-se, ele utiliza o excesso de energia a partir de uma instância interna, o superego, que introjeta leis internas do social e opera contra o próprio ego a partir do sentimento de culpa. Logo, o sentimento é inescapável. Porque ou você se organiza para tentar dar conta da civilização, não ficar aquém dela, mas aí quando você faz isso, você utiliza essas energias contra o próprio ego, para se adaptar a essa civilização. Então, fica meio inescapável. Podemos compreender que a fonte do sofrimento para a psicanálise se localiza na representação. É um sofrimento próprio à entrada da linguagem que é inescapável ao sujeito e que se constitui na linguagem. Só que ela inaugura uma nova forma de sofrimento. Para a psicanálise lacaniana, por exemplo,
se dá na impossibilidade de representar a experiência humana nessa completude, onde sempre algo escapa numa dinâmica incessável, e é nessa dinâmica que o mal-estar é dado, na impossibilidade da representação da experiência pulsional de uma maneira completa. Uma força incessante de uma falta de um lugar que incomoda, pois nunca completa. Sendo assim, o mal-estar humano para a psicanálise é próprio de uma situação da linguagem. Já no budismo, tem-se uma situação diferente. Para o budismo travado, o sofrimento é próprio da existência de um eu, por exemplo, ou por uma realidade dividida em dicotomias para o budismo zen. A dicotomia entre sujeito e objeto seria ilusão, o qual o sujeito defende um eu. Porém, para compreender o que é o eu budista é complexo, pois muito facilmente encaixamos numa distinção entre sujeito e objeto cartesiano. Mas cabe a pergunta, será que essa compreensão dá conta de entender o que é seu? Eu acredito que não. Essa é uma situação que se dá diferentemente da psicanálise em todos os seres vivos. Porque para o budismo existem diversas formas de consciência, né, e não só a consciência racional e da linguagem, né? Para a psicanálise, o eu se forma exatamente dessa relação com a linguagem e para se defender dessa realidade pura, né? Este é um ponto fundamental que separa a psicanálise do budismo, pois, partindo do pressuposto que o sofrimento vem de uma situação de linguagem e o analista atua pela intersubjetividade, pelo outro, pela ação da linguagem, pela interpretação e pela atuação da transferência. O budismo, por outro lado, tem uma das principais ferramentas, a meditação, que em grande parte diz respeito a um ato intrapsíquico e solipsista. Porém, a meditação não é um método em si, está imerso no mundo falado numa sociedade no qual o budismo coloca, por exemplo, o Dharma, o Sangha e o Buda, né, como as 3 joias. Em alguns tipos de budismo zen, a figura do mestre também desponta de fundamental importância com o Sanzen, com as consultas ao mestre. Sendo assim, seria reducionista colocar a prática do budismo como puramente solipsista, como alguns autores colocam. Mas o budismo reconhece que a lógica é limitada e que a experiência do nirvana não se dá apenas pela linguagem, ela deve ser experienciada. Dentro das 4 nobres verdades, é feito o diagnóstico do sofrimento, no qual a segunda nobre verdade é atestada. Essa nobre verdade da origem da dor. É o desejo de existir, que conduz de renascimento em renascimento, que traz prazer e cobiça, que aqui ele procura sua satisfação. A sede de experiência, a sede de continuar a viver. Seria o termo Tanya. O desejo viria poderia ser traduzido também como sede, ânsia, né? Desejo esse que satisfaz um eu que é ilusório. Indo para a terceira nova verdade, colocaria que a saída para essa dor seria a extinção de Trishna. Extinguir a chama do renascimento para chegar ao nirvana, o fim do nascimento do desejo. A meditação é parte para uma compreensão de como atingir essa iluminação. Bodhidharma e Landau, que são autores que discutem o budismo, a definem como um método para transformar sua visão da realidade ou para entrar em contato com partes de si que não se conhecia antes. Essa é uma atividade que visa um contato consigo, uma familiarização a si, que encontra como produto a desconstrução do eu. Ao ser exportada para o Ocidente, a meditação acaba virando um exercício de relaxamento, muitas vezes colocado apenas como um exercício de respiração. Ao discutir o sentimento religioso, Freud acaba em um sentimento de deleite, que não pode ser puramente aproximado da meditação, tal como muitos exportam para o Ocidente. Esse seria um conceito chamado de sentimento oceânico, que o Freud define como um sentimento de vínculo indissolúvel de um ser uno com o mundo externo e com o todo. Fim da citação. Esse seria um sentimento de deleite de comunhão com o todo, mas também de extinção do eu. O problema de se aproximar desse fenômeno da meditação é esquecer que ela diz respeito a familiarizar-se consigo, o que consiste em entrar em contato com o mais belo e o mais terrível dentro de nós. Portanto, não pode ser uma experiência de puro deleite. Mas mesmo na psicanálise, o sentimento oceânico não se sustenta como um completo deleite. Como já apontado aqui, a Freud aponta que a situação de diferenciação do sujeito e o mundo é uma situação inicial e traumática. Trata-se de um monte de sensações sem qualidade, não há dor nem prazer. E para a psicanálise, essas qualidades positivas ou negativas são dadas pela linguagem e não
pelo próprio corpo, pela nomeação da experiência. Apontei anteriormente o conceito de pulsão de morte, que apontava para o irrepresentável, para algo que vai além do simbólico e que apontaria os limites da representação do mal-estar. O budismo Zen enfatiza muito que a palavra e a lógica não comportam a experiência em si, que há algo na experiência que dispensa palavras, algo que seria fonte do sofrimento. Bion é um autor da psicanálise que trabalha com o conceito de ó. Ele é um psicanalista inglês, né, que passou uma parte da infância na Índia, né, então ele está um pouco próximo desse pensamento oriental. Ó vem de origem, de vazio, e de on, né, a sílaba do hinduísmo. Né. O ó seria a realidade última, uma síntese de todas as possibilidades, e que comportaria o inesperado. Para Bion, ó não pode ser determinado e a relação com ele só é possível na dissolução do eu, naquilo que ele coloca como comunhão com um todo, atonement. A experiência com o não é da ordem da linguagem, é da ordem da relação de outra relação, a relação que Bion coloca como fé. A fé é descrita como uma crença que o mundo comporta infinitas possibilidades, que é inesperado, incontrolável e indenominável. O seria esse indenominável que só pode ser experienciado, mas que nunca se esgota, e o contato dele é da ordem do místico, da ordem da fé. Este é o conceito aproximado por diversos autores da realidade não ilusória do budismo. Essa é uma proposição que aproxima a pulsão de morte à experiência budista, a experiência do irrepresentável. Porém, a pulsão de morte congrega elementos contraditórios. Ao mesmo tempo que aponta ao irrepresentável um impulso incessante, ela também é uma inércia mortífera e a volta ao inorgânico. Quando Freud propõe que a sabedoria do Oriente apontaria para a extinção dos instintos, ele aponta muito mais a uma saída de um isolamento daquilo que seria o Nirvana. Para o budismo, o Nirvana é uma transformação a qual o sujeito passa de um sujeito que não se vê mais dividido no mundo. Atinge-se o anatta, não eu. E a libertação de fato desse mundo se daria pelo para-nirvana. Aquilo que tido como a morte após alcançar nirvana, onde o sujeito não mais retorna ao mundo do sofrimento, a qual ele é finalmente extinto. Nirvana seria a contraposição de samsara, literalmente perambular pelo perpétuo, onde emerge a repetição. O nirvana, então, não diria respeito a um completo isolamento, de fechar-se em si, mas a experiência outra que não é dicotomizada entre sujeito e objeto. Shakyamuni, Buda, recusa o ascetismo em sua jornada, colocando que o budismo enfim, o caminho do meio, entre a autoindulgência e o ascetismo. O isolamento e o desinvestimento dos vínculos não é a proposição do budismo. E é em cima dessa proposição que eu defendo o meu argumento de que a saída do mal-estar de extinção das pulsões de Freud não está próximo da experiência de Nirvana, pois ela apontaria para uma saída que coloca o sujeito numa situação que não mais necessite do outro, que se isole. O argumento defendido é que o fenômeno colocado como fonte do sofrimento pelo budismo é a existência de um eu, que a busca de satisfação é incessante, e diz respeito não a uma dinâmica pulsional, mas a uma satisfação de ideais, que estão sobre uma ordem não energética pulsional na psicanálise. Aquilo que deve ser extinto não é o desejo, mas a repetição, samsara, fenômeno também atrelado à pulsão, pois sem ilusão de eu é viver o momento sem mediações, sem repetições, sem a busca por satisfação. Tentando fazer uma retomada do que eu trouxe aqui, trago o budismo e a psicanálise se diferenciam em nível ontológico, pois a psicanálise está preocupada em compreender a origem do sujeito, que é essencialmente o sujeito racional, e o sofrimento é compreendido como o sofrimento da racionalidade. Difere-se também que a atuação da atuação, pois a psicanálise atua fundamentalmente por meio da interpretação e da transferência, enquanto o budismo também se trabalha no nível hermenêutico, mas há um investimento naquilo que se transcende, que na prática não é interpessoal, mas solipsista, a meditação. No que diz ao tocante de como é compreendida a saída oriental para Freud, ela não converge com o budismo, pois pressupõe ser uma técnica que leva a um sentimento de completude, a calma e que leva o sujeito ao completo isolamento, o que não combina com a proposição de um caminho do meio, a qual chega ao nirvana, a transformação do mundo e a relação que ele não é mais dada à maneira de sustentar um eu. Dando prosseguimento, nós vamos ouvir agora a palestra do Plínio
sobre as razões do Vajrayana ser aceito na filosofia budista. Bom dia. Eu comecei a estudar sobre o budismo desde cedo, porque minha família, eu tenho meu pai é chinês. Então eu comecei a ver isso desde muito cedo, por causa dos interesses em artes marciais também. Mais ou menos por volta de 2002, 2003, eu tinha terminado os estudos na tradição, uma das tradições Shan do Norte, da China, chamada Shan do Norte, a escola. E acabei indo para estudar a tradição Vajrayana do budismo tibetano, dentro da tradição Gelug. Quando a gente fala de budismo, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque budismo é uma coisa gigantesca. Nós temos budismo Theravada, nós temos budismo Mahayana chinês, nós temos budismo Mahayana japonês, nós temos budismo Hinayana chinês, nós temos budismo Hinayana japonês, nós temos uma coisa gigantesca, nós temos budismo Mahayana coreano, nós temos novas escolas budistas. Então é uma coisa gigantesca. Mesmo na sua concepção indiana, mais antiga, mais tradicional, hoje, por uma questão extremamente linguística, a gente coloca que existe Hinayana e Mahayana. Não existe isso, na verdade. Lá dentro das tradições antigas indianas, você tinha um convívio entre as tradições, e essa questão de Hinayana e Mahayana estava relacionada com aquilo que ele acabou de falar agora, a questão do Nirvana. Nirvana enquanto isolamento, e Nirvana enquanto abertura absoluta a todos os seres sencientes mediante a compaixão Mahakaruna. Então, essa questão de dizer que o Nirvana é algo solitário e etc., essa é uma crítica que o sistema Mahayana fez. Não é uma crítica essencialmente enraizada no budismo indiano. É uma crítica mais chinesa. Ela nasce na China, vamos dizer assim, de forma mais enraizada. Tanto é que, por exemplo, trabalhos como Munimata Lankara, de Abhayakaragupta, Siksa Samuchaya, Bodhisattva Charyavatara, esse Siksa Samuchaya, Bodhisattva Charyavatara de Shantideva, eles não apresentam essa crítica ao sistema, e nem muito a definição de Hinayana ou Mahayana. Então, um pouco dessa questão Hinayana e Mahayana acaba também entrando no budismo tibetano. Mas por que eu estou falando de Mahayana e Hinayana? Porque essas investigações em relação ao Vajrayana dizem respeito ao desejo. O desejo enquanto caminho. Então, deixa eu abrir aqui. Quando o Buda fala sobre as 4 nobres verdades, você está diante do Bhava Chakra, ou a roda da vida. Quando o Buda fala sobre as 4 nobres verdades, Kativararaya Satyani, ele coloca dentro de uma estrutura que o Mahayana depois vai fazer uma certa modificação e vai colocar dentro daquilo que a gente chama de Hetu Pratyaya Pala, ou seja, causa, condição e efeito ou resultado. Então, dentro dessa concepção, a causa do sofrimento seria a vidya, a ignorância distorsiva, que condicionaria os fatores mentais, por fim, condicionaria a consciência. Essa consciência não é essa consciência normal que nós estamos falando aqui. É essa consciência que nos fala agora. Isso aqui não é a consciência, não é a Vijnana. Depois dessa Vijnana viria o Namarupa, nome forma. Aí sim nós estamos falando de uma consciência que se apresenta mediante o corpo, não numa dualidade, ok? Mas numa pratyeka samutippada, numa cooriginação dependente, numa interdependência. A partir dessa interdependência que nós temos é a relação com o mundo ou com os fenômenos. E a partir disso nós temos as 6 fontes, ou 6... as 6 fontes seriam os nossos 5 sentidos, mas o 6 seria a consciência kristamana, pode se dizer, dentro da tradição Yogacarya, que seria essa consciência que se comunica conosco através desse diálogo interior que nós fazemos, representamos o mundo através de imagens, falas, etc. E por fim nós temos, a partir disso, é o espaço, o contato. Desse contato entre o objeto percebedor, que seria a sua consciência, o meio, que
que seria os órgãos sensoriais, e o objeto externo, surge uma certa sensação que é acompanhada por Samjana, com uma discriminação dentro da gente que traz o agradável, o desagradável e neutro. Pois bem, essa aqui é a questão toda. Esse agradável, desagradável e neutro, porque está condicionado por uma consciência dual, é entendido como algo que eu tenho que possuir para ter satisfação, sukha. Essa questão da dualidade, para chineses e japoneses, particularmente para os budismos Mahayana, chineses e japoneses, adquire uma característica extensa e profunda. Por quê? Porque nós já temos o taoísmo na China. E o taoísmo fala da dualidade o tempo inteiro, yin yang, etc. E essa dualidade está presente então na concepção do Buda, está presente na concepção do Buda. Mais tarde, mais ou menos 400 anos depois do Paranirvana do Buda histórico, Shakyamuni, nós temos uma escola que se inicia com Nagarjuna, que é a escola Madhyamaka, que vai trabalhar de novo a questão da dualidade. Aí a dualidade vira samsara, o ciclo de aflições mentais e emocionais, e nirvana, a libertação desse ciclo de aflições mentais e emocionais. Esse conceito ele é expandido no budismo chinês e japonês, e aí se tem essa ideia de que não pensamento seria o sinônimo de nirvana. Isso não acontece, por exemplo, nas escolas Shan do Norte, nas tradições Shan do Norte da China, por uma questão de contato com diversas tradições, inclusive a tibetana. E Dogen parece que é do Soto, fundador do Soto, parece que também não está dentro dessa questão de que, por exemplo, meditar sobre a Shunyata estaria dentro de uma concepção de olhar para a parede e não pensar em nada. Essa questão de olhar para a parede e não pensar em nada tem um problema interno. Quando você pensa em não pensar em nada, você não parou de pensar. Você está dentro de um paradoxo e não pode ser superado esse paradoxo. Essa é uma Kamalashila, no Bhavanakrama. Kamalashila, no grande debate que existiu no Tibete, ele desbancou os professores da tradição sul da China, do Shan do Sul, Nanshan, justamente com esse argumento. Olha, veja, quando você fica fixando a sua mente no nada, você ainda tem uma atenção que se fixa no nada. Lógico, infelizmente você não parou os processos mentais. Então isso que você está falando é falacioso. Não serve. Desbancou. Mas não que isso tenha desaparecido no Tibete. Essa mesma escola se combina com outras concepções vajrayanas e se transforma naquilo que a gente chama hoje de Dzogchen. Então, continua lá. Então, mas voltando. Essa Bhava Chakra, nós temos os 12 elos dependentes relacionados, uma concepção inicial da Pratityasamutpada, originação dependente ou interdependência. A dualidade entre sujeito e objeto, entre ahankara, entre um eu altamente substancializado, fixo no tempo, eterno e imutável, ele é rompido pelo entendimento da Pratityasamutpada. O lado negativo do ahankara é chamado de shunyata, vazio de existência em si mesmo, imutável e eterno. Desse eu. O problema, por exemplo, quando tenta se ler o budismo indiano, se percebe os sutras em que o Buda não responde sobre Deus, vida após a morte, etc., é justamente por esse problema. Qualquer resposta que ele desse nesse sentido estaria relacionado com o eu inerentemente existente, o eu que fixo no tempo, imutável, etc., não teria meios de lhe dar aquela resposta. Então, ele simplesmente se abstém de falar. Isso para as tradições chinesas e japonesas é algo que aparece em todas as tradições do silêncio do Buda, enquanto manifestação do inefável. E esse inefável seria esse estado de Paramartha Satya, a realidade última. A questão é que, para se alcançar a Paramartha Satya, a realidade última, nós temos duas vias, inicialmente. A primeira via é a via da negação do desejo, sempre através da Samadhi, da meditação. A meditação é sempre composta em Shamatha e Vipassana. Shamatha é a meditação concentrada, concentração meditativa, e Vipassana é o uso da Vichaya para Vichaya, ou seja, evitar o uso da reflexão, investigação e análise sobre o objeto de meditação dentro desse dato, dentro da Samadhi, Shamatha Dhatu, ou seja, dentro dessa esfera interior de concentração meditativa. Okay? Então, é como se a mente não fugisse do objeto mais,
Uma vez escolhido o objeto, a mente se fixa no objeto e não sai mais daquilo lá. Ainda que ela corra dentro, é como a imagem clássica que se usa nos textos, é como um peixe que se move dentro de um lago sem perturbar a superfície das águas, ou seja, sem perder a atenção, a gente se fixa dentro disso. Quando o objeto de meditação é a prajna, ou seja, a realidade última, em outras palavras. Pratityasamutpada, originação dependente, interdependência. E shunyata. Então, aí nós estamos falando de prajna paramita, da perfeição de investigação sobre a realidade. Tendo dito isso, a gente volta para a questão do desejo. Primeiro jeito, primeiro caminho, primeiro marga, negação do desejo. Segundo, marga, absorção do desejo. Onde está o desejo presente na Pratityasamutpada? No contato com os objetos. Do contato vem o sentimento, Vedana. Esse sentimento, até que não é problemático, hein? Não é problemático. Então tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente pega algumas leituras que existem por aí, particularmente do Zen budismo, e há uma extensão do conceito, por exemplo, Daisen Suzuki não comete esse erro, mas agora vai dizer toda hora a mesma coisa, de dizer que Zen nega o desejo, Zen não sei o que lá, que o budismo isso, que o budismo aquilo. Peraí, o desejo está sempre presente, tanto na tradição Theravada quanto na tradição Mahayana. Por quê? Porque quando o Buda se torna um Buda, ele tem que desejar beneficiar as pessoas. Quando o Bodhisattva quer se tornar um Buda, ele tem que desejar se tornar um Buda para beneficiar as pessoas. Quando alguém entra no caminho de um Shotrapana, Sadragamin, Anagamin e Arhat, ele tem que desejar entrar no Nirvana individual. Então esse desejo está sempre presente. E ele é o vínculo de realização da Mahasukha, da grande felicidade. Então quando a gente tem Vedana, o sentimento, o que nós temos é, de um lado, a percepção de algo que nos satisfaz, do outro lado, algo que não nos satisfaz. Daí a acepção mahayana de que todos os seres buscam felicidade, sukha, isso que satisfaz. Todos os seres buscam pela fugir do sofrimento, dukkha satya, a insatisfação. Então, o que nós temos presente é o desejo enquanto caminho para a plena iluminação. Vajrayana particularmente vai trabalhar isso. O Vajrayana começa a trabalhar a questão inclusive do desejo sexual, do prazer sexual, da transformação da energia sexual dentro da relação de coito entre homem e mulher. Okay? Então, nós passamos aqui para o próximo. A transformação disso que vocês estão vendo aqui, se transforma isso quando se coloca o desejo junto. Kala Chakra. Okay? Então nós temos aí diante da roda do tempo, Kala Chakra. O Dalai Lama vem constantemente falando sobre esse sistema. Veja bem, das minhas investigações que eu tenho feito até agora dentro do budismo, particularmente Vajrayana, porque é uma questão que me interessa, a questão do desejo. Eu tenho que concordar com Yogananda e outros professores antigos da tradição yoga e atuais. Me parece que a concepção indiana do budismo não saiu do yoga. Permanece dentro do yoga. Nós temos as asanas e o pranayama. Nós temos o controle dos canais de energia no corpo e nós temos também as posições de meditação, exercícios, etc. Para quê? Para conseguir utilizar o desejo ou o apego, chamado upadana, enquanto caminho para atingir a plena iluminação. É através desse desejo, desse apego, que o manasvinho, o ser humano, consegue adentrar as camadas mais profundas da mente, até chegar numa base contínua, inicial, primordial, chamada de Prabhasvaratita, traduzido como mente de clara luz. Essa mente de clara luz é onde o praticante conseguiria, por ter se condicionado, enquanto nesse estado atual de despertar aqui, meditado e refletido continuamente, estudado continuamente sobre Shunyata, entrar nessa mente mais profunda chamada de Prabhasvaratita e então, por força de familiaridade, começar a meditar lá dentro. Essa mente se manifesta em dois momentos, no sono e na morte. Então, através dessas técnicas e através de todo esse cabedal da estrutura budista, que a pessoa conseguiria isso. É indispensável nesse ponto a presença de um mestre.
de um guru. Essa presença do mestre e do guru está presente no budismo chinês o tempo inteiro, no budismo japonês o tempo inteiro, e no budismo indiano não poderia ser diferente. Hoje continua, você tem os yogas você tem o Gurukula, né? a casa do guru. Então, o desejo é usado para quê? A maximização desse desejo, ela leva para a presença da sukha constante. Então, rompe-se a dualidade entre samsara e nirvana. O que existe é uma nova concepção entre sukha, a satisfação, e a shunya, o vazio de existência inerente, que são percebidos pela mente num único instante, chamado de prapti, a percepção direta. Então, nesse ponto, todas as experiências que se tem com os órgãos sensoriais, e mesmo todas as limitações dos órgãos sensoriais, são rompidos. E a realidade última aparece, essa realidade interdependente. Não é um mero conceito de perceber a causalidade, nem a condicionalidade geral. É como se o praticante se mesclasse dentro disso e percebesse de forma direta em si mesmo e nos outros a interdependência, de forma única, sem a concepção mais de um eu substancializado. O que existe é um eu meramente nomeado pela mente. Então, para isso, ele vai usar diversas técnicas do yoga. Uma delas é a Chandali, a outra é Mahamudra e muitas outras ainda, para alterar ou manipular os estados ou os centros centros nervosos do corpo, chamados de chakras, para conseguir chegar nesse estado. Então, isso tudo é fundamentado em cima desse desejo de beneficiar a todos os seres e o desejo de ser de maior utilidade para todos os seres até que tudo desapareça. Ok? Era isso que eu tinha que falar então. Obrigado. Finalizando a mesa, nós temos a fala de Paulo Ferreira Cavalcante, Budismo e Idealismo, a Escola Yogacara e o Materialismo de George Berkeley. Bom dia a todas e a todos. Eu sou graduando em Ciência das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Faço parte do grupo Padma de pesquisa em religiões e filosofias orientais e trouxe essa proposta para essa jornada de refletirmos sobre o budismo e o idealismo na escola Yogacara, fazendo um contraponto com o imaterialismo do George Berkeley. Segundo Jonas Lindsay, o Yogacara, juntamente com a Madhyamaka, é uma das duas principais escolas filosóficas do budismo Mahayana, do grande veículo. A escola Yogacara, que teve sua gênese na Sandinimorchana Sutra, que foi amplamente formulada pelos meus irmãos Asanga e Vasubandhu, embora ambos os meus irmãos terem nascido brahmanes. Acredita-se que no início a Sangha se juntou aos Mahissasikas, uma escola do budismo profundamente mergulhada na Agamas. A Sangha e Vasubandhu se tornaram os primeiros yogacharas identificáveis, cada um tendo inicialmente dedicado-se a outras escolas do budismo. Vale salientar que essa escola surgiu no século IV d.C., no período conhecido como Sendo de Ouro na Índia, o período Gupta, onde a arte e a iconografia budista floresceu bastante através desse império. A Sangha passou muitos anos em meditação intensa, segundo Alex Weyland. Durante esse período, a tradição diz que muitas vezes ele visitou Tussita, um tipo de céu, entre aspas, para receber ensinamentos de Maitreya. Céus como Tussita são acessíveis apenas através de meditação. E segundo os escritos do monge budista indiano Paramartha, que viveu durante o século VI d.C., ele também reafirma essa tradição. A Sangha atribuiu uma parte dos seus escritos para Maitreya. O futuro Buda
vivo no céu de Tussita. Após 12 anos de meditação infrutífera, sozinho em uma caverna, ou em uma floresta, de acordo com outras versões, durante um momento de desespero, quando a Sangha estava pronto para sair devido ao fracasso do seu objetivo, Maitreya apareceu para ele e transportou para o céu de Tussita, onde ele instruiu nos textos anteriormente desconhecidos. Segundo a tradição, a Sangha, após receber esses escritos, ele converteu Vasubandhu para a escola Yogacara. A escola Yogacara, essa terminologia, pode ser traduzida para o português como a prática do yoga, ou a prática da disciplina da yoga, ou o caminho da consciência. E esses primeiros discípulos da escola Yogacara, a fim de não deixar nada oculto, embarcaram em uma busca sistemática de todos os ensinamentos budistas que os precederam, examinando e avaliando-os até os detalhes mais triviais, em uma tentativa de formular o definitivo Nitartha, o definitivo ensinamento budista. No pensamento destes adeptos, para ser eficaz, todo o budismo necessitava de uma reinterpretação do ponto de vista Yogacara. Inovações em análise, cosmologia, métodos de meditação, filosofia e ética estão entre suas mais importantes contribuições. Nós utilizamos aqui como aporte teórico Tola e Dragonetti. Segundo eles, a história da filosofia da Índia é caracterizada por duas grandes e profundas oposições. De um lado temos o substancialismo e de outro o fenomenismo. Também temos a oposição entre o realismo e o idealismo. A substancialidade postula a existência do Brahman, que existe em si e para si, eterno e imutável, e que às vezes é concebida como impessoal e abstrato absoluto, e às vezes como Ishvara, alma suprema, possuindo as qualidades mais sublimes. O substancialismo manifesta-se no mais antigo Upanishad, que remonta ao século 8 a.C. Esta é uma característica essencial do pensamento filosófico e religioso das crenças no brahmanismo em que dela deriva. O fenômeno é próprio ao budismo, que surgiu na Índia aproximadamente 500 anos antes de Cristo. O budismo não admite a existência de substância em si e por si. Tudo é constituído por dharma, fatores, elementos, os componentes da existência, insubstancial, impermanente, que logo ao nascer imediatamente deixa de ser. Vários séculos depois do surgimento do budismo, alguns dos seus pensadores mostraram uma tendência de substancialidade que lhe traz aproximação com o hinduísmo. O idealismo e o realismo existem tanto no hinduísmo como no budismo. No hinduísmo, em Nyaya Vaisheshika, a Sankhya Yoga, o Uttara Mimamsai, vários ramos da escola Vedanta, como aqueles de Ramanuja e Madhva, indubitavelmente aderem ao realismo. A existência do mundo empírico, eles não têm dúvidas sobre isto. No budismo, as escolas que constituem a Hinayana, a primeira forma de budismo que domina o sudeste da Ásia, adotam uma posição realista. Quanto à tendência idealista, que nega a verdadeira existência do mundo empírico e o considera uma mera ilusão, um produto falso da mente submersa por erro, como a criação da desilusão, encontramos já em alguns textos hinduístas antigos, o Upanishads, Puranas, Mahabharata, etc., uma série de passagens que podem ser interpretadas como idealistas. No início do 7º século a.C., Gaudapada, que mostrou uma influência inegável de escolas budistas idealistas, desenvolveu um sistema filosófico baseado nos Upanishads, no qual ele adotou uma posição claramente idealista. Posteriormente, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, Shankara, que foi acusado por rivais de ser um budista ocultado, afirmou a natureza ilusória e consequentemente mental do mundo, do ego empírico e do Deus interpessoal como concebido por pessoa. Ele reduziu todos eles à percepção enganada e real do Brahman, como concebido na única entidade realmente existente.
no absoluto. Por causa de Shankara e o fato que seus trabalhos são mais conhecidos aqui no Ocidente, as pessoas frequentemente atribuem uma importância excessiva ao idealismo no pensamento hinduísta. No budismo a situação é diferente. No budismo Mahayana, que apareceu na Índia em volta do começo da Era Comum e que posteriormente se estende pelo Tibete, a China, a Mongólia, a Coreia e o Japão, a tendência dominante é o idealismo, ao contrário do que acontece no budismo Hinayana. Pode-se apontar que dois grandes sistemas filosóficos mahayanistas, o Madhyamika e as escolas Yogacara, afirmam sistemas da inspiração idealista. O Madhyamaka, com a sua análise de eliminação implacável, causa e totalidade do que existe para desvanecer-se, permitindo dizer que a realidade que percebemos é de algum modo uma mera criação da nossa mente. Trataremos agora mais detalhadamente da escola budista Yogacara. A escola Yogacara desenvolve essa teoria idealista de um modo muito sistemático. Ela vai falar das estruturas da mente, dividido em 8 estágios. Está lá no tratado das 30 instâncias. 8 estágios mais um, que é o da consciência ou mente pura. As teorias idealistas já tinham sido formuladas no budismo por alguns sutras, trabalhos canônicos atribuídos ao próprio Buda, embora eles pertençam à época depois, quanto ao exemplo do Sandinirmokana Sutra, Lankavarata Sutra, Dashabhumika Sutra. As teorias principais da escola Yogacara são a única existência de consciência, Sita Matra, Vijnapti Matra. Vijnapti Matra pode ser traduzido como mente apenas. O caráter mental ilusório real do mundo empírico, a estrutura de mente, a subconsciência e as impressões subliminares dos vasanas, ambos os quais têm uma função importante na teoria da cognição. As 3 naturezas ou formas de ser, as 2 verdades ou níveis de realidade, e o Tathagata Garbha, ou natureza búdica, que existe em todos os seres vivos. E a mente pura, a Mala Vijnana. Segundo a escola Yogacara, há 3 naturezas ou formas de ser: o imaginário, Parikalpita, o dependente de outro, Paratantra, e o perfeito ou absoluto, Paranishipana. O Asanga, no seu comentário do Anúncio 11, Mahayana Sutralankara 41, diz que Tahata é a definição de Parinishipana, e Tahata, que literalmente significa como sendo a mente usada para indicar essa transcendência. A importância desta doutrina é extrinsecamente revelada pelo fato que é frequentemente mencionada em muitos tratados da escola, quanto ao exemplo em Mahayana Sangraha de Asanga e Mahayana Sutralankara. O termo idealismo, ele entrou em circulação durante o tempo de Kant. Ele já tinha sido utilizado anteriormente por Leibniz, para rotular uma das 2 tendências que surgiram em reação à filosofia cartesiana. Descartes tinha argumentado que havia 2 substâncias básicas ainda separadas no universo: extensão, o mundo material das coisas no espaço, e pensamento, o mundo da mente e ideias. Posteriormente, campos opostos levou uma outra substância como seu fundamento metafísico, tratando como a principal substância, reduzindo a substância restante ao status derivado. Materialistas argumentaram que apenas a matéria acabou por ser real, de modo que o pensamento e a consciência derivaram de entidades físicas, químicas, estados cerebrais. E o idealismo postula que a mente e suas ideias são, em última análise, real, e que o mundo físico é derivado da mente. No século XVII, nós temos o George Berkeley. Ele nasceu no condado de Kilkenny, em 12 de março de 1685. Ele tem essa filosofia idealista. Ele estudou no Trinity College de Dublin, onde se formou em 1707, lecionou hebraico, grego e teologia. Por esta época, dedicou-se ao estudo sistemático da filosofia, em especial John Locke,
Isaac Newton e Malebranche. 2 anos mais tarde, publicou seu primeiro livro importante, O Ensaio para uma Nova Teoria da Visão. Em 1710, apresentou seu princípio de que ser é ser percebido, es percipi-se, na primeira parte da obra, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. Em 1712, publicou 3 diálogos entre Hylas e Philonous, a fim de melhor explicar as concepções propostas na obra anterior. Ao mesmo tempo, Berkeley era ministro da Igreja Anglicana e em Londres escreveu uma série de artigos no jornal The Guardian contra os livres pensadores. Em 1713, abandona essa atividade e torna-se preceptor de jovens ingleses que desejavam conhecer a Itália. Viajou para lá, onde permaneceu até 1721. Nesse período, perdeu o manuscrito da segunda parte dos Princípios, que jamais voltaria a escrever. Após este período, ele encontrou diversos outros filósofos, dos quais ele viria a criticar algumas posições mais tarde, como Ian Nihilson. Em seguida, tirou-se a polêmica religiosa, atribuindo todos os males de seu país à incredulidade, à falta de fé. Pensando em remediá-los, tornou-se missionário e foi para as Bermudas, onde ficou 3 anos. Nessa viagem pelo Novo Mundo, escreveu o Alciphron em 1732. De volta a Londres, ele escreveu o Analista e outras obras. Em 1752, já velho e doente, ele renunciou ao episcopado e se retirou para Oxford, onde veio a morrer. Berkeley, ele aceita o empirismo de Locke, mas não admite a passagem dos conhecimentos fornecidos pelos dados da experiência para o conceito abstrato de substância material. Por isso, e assumindo o mais radical empirismo, Berkeley afirma que uma substância material não pode ser conhecida em si mesma. O que se conhece, na verdade, resume-se às qualidades reveladas durante o processo perceptivo. Defender essa visão de que Berkeley era idealista é um pouco problemática. Por isso, nós adotamos aqui o termo o imaterialismo de Berkeley e não idealismo. Temos até aqui no Brasil uma dissertação, ou tese, se eu não me engano, que defende isso. Assim, que existe realmente nada mais é que um feixe de sensações. E é por isso que es percipi, ser é ser percebido. O que está em xeque não é a negação do mundo exterior, mas sim o conceito fundamental, desde Descartes, de uma ideia de matéria como constituinte de tudo que é e que fosse diferente da substância pensante. Para fugir do subjetivismo individualista, pois tudo que existe somente existiria para a mente individual de cada indivíduo, Berkeley postula a existência de uma mente cósmica que seria universal e superior à mente dos homens individuais. Deus é essa mente, e tudo mais seria percebido por ele, de modo que a existência do mundo exterior, a mente individual e subjetiva do homem, estaria garantida. Aqui temos uma diferença com a escola Yogacara, que não defendia essa perspectiva. No que se refere a Deus, o senso comum acredita que todas as coisas são conhecidas ou percebidas por ele, exatamente pelo fato de se crer na sua existência. Berkeley, contudo, inverte essa lógica. Ele conclui a existência de Deus pelo fato de que as coisas sensíveis devem ser percebidas por ele, pois sem essa apreensão perceptual, elas se dissolveriam e se aniquilariam. A teoria de Berkeley é de que não poderia existir um mundo sensível sem o espírito ativo e que, já que o mundo sensível não procede do espírito dos homens, segundo ele, é preciso, sem dúvida, que proceda de Deus. Para o filósofo, só conhecemos ideias. E além das ideias, só existe a mente que as percebe e Deus, que faz com que a mente possa percebê-las. Para Berkeley, afirmar que existe um mundo material é cair nas falácias da abstração, ou seja, considerar o ser das coisas como independentes do ser percebidas. Para Schopenhauer, Berkeley é o pai do idealismo, pois foi o primeiro a tratar o ponto de vista subjetivo de matéria séria e a demonstrar sua absoluta necessidade. Então, concluindo, conforme a escola Yogacara, o mundo é apenas perceptível,
como representações e ideias que não correspondem a qualquer coisa real. E essas representações e ideias são apenas a atualização de impressões subliminares, os vasanas, que estão na consciência depósito e vêm se acumulando, reatualizando-se através de novas impressões. Tudo que existe é o universo mental, porque o budismo é a mente. Não tem origem no tempo, fechado em si mesmo, mantido e ampliado graças ao seu dinamismo, que é a sede da dor, da injustiça, do mal, da impermanência e que deve pôr fim ao método preconizado pelo budismo para alcançar a verdadeira realidade. Então nós verificamos no presente trabalho singularidades e divergências com o pensamento da Escola Yogacara e do George Berkeley. Então aqui nós objetivamos suscitar essas ideias em torno desta temática central, trazendo à baila essa discussão para suscitar a reflexão difundida e contribuindo para desdobramentos acadêmicos acerca do assunto. Muito obrigado. Agradecemos as 3 falas, muito boas, e agora abrimos as questões. Meu bom senso mandaria eu não fazer essa pergunta, mas a ignorância é maior, então eu vou tentar suprir. O ponto do desejo, tá certo? Eu tendo uma visão Schopenhauer sobre a vontade como o atributo mais forte, o característico da substância eterna, do Atman. E estaria, portanto, essa vontade, esse desejo em todas as suas manifestações, desde o homem a uma planta, enfim. Se a gente for pegar Buda, ele diz, esse desejo, ou seja, a impossibilidade de satisfazer todos esses desejos, está a causa do sofrimento. Daí, se eu passar por Aristóteles, no livro de Ânima, ele vai também, se eu tiver essa visão Schopenhauer da vontade, ele também vai especificar esse tipo de desejo, de pulsões também na alma. Só que ele não dá um tratamento como Buda dá. Me parece que Buda, se eu estiver errado, é isso que eu quero que você, se puder esclarecer, ele dá um caminho óptico, né? De exatamente quase que uma contraposição ao desejo. É essa a dúvida. Se eu for pegar Epicuro, ele diz, o desejo bom desfrute, faça um custo-benefício. O desejo que vai te causar mais sofrimento, não desfrute. Os estoicos, eles já dizem não, cancele o desejo pela raiz. Você falou, achei muito interessante, sobre vamos pôr dessa forma, a posição, né, quanto ao desejo. Inclusive, na meditação, quando a gente se concentra, eu vou falar num termo que eu uso, que é na substância, no Atman, tá certo? E vejo a mente macaco se manifestar como o desejo, tá certo? Freud, ele pensando também nesse desejo como o atributo do Atman que existe na manifestação humana, e quando esse desejo é recalcado e reprimido, ele vai causar as neuroses. Freud, uma das técnicas, isso eu gostaria que o Bruno até esclarecesse, seria conscientizar através da fala, e através da conscientização haveria a cura clínica. Se eu estiver falando besteira, e devo, tá, Bruno, você me corrige. E ele tem uma outra saída para o desejo, que é a sublimação. Tá certo? Eu transformar um desejo em algo que seja positivo para mim e para a sociedade. E você falou num momento aí que eu achei muito interessante, aí entra a minha questão mesmo. Se a sublimação, ou não seria esse termo, não seria esse método utilizado para uma compaixão, seria a solução dos desejos e o atingimento de uma paz, de uma bem-aventurança? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom, eu achei excelente a sua colocação. Assim,
a questão, só alguns pormenores. Assim. A primeira é, assim, existe o desejo virtuoso, existe o desejo aflitivo. Então a raiz da coisa não está no desejo, mas está na combinação do desejo com a percepção dual, ou com a vidya. Então, trisna, ou tanha em Pali, é que é o problema, é essa sede insaciável por prazer sensorial, ou uso do intelecto, que faz com que crie-se em mim uma dependência de obter aquilo de qualquer forma, o padrão. Entende? No sistema Vajrayana, o que a gente tem é o uso desse mesmo impulso. Antes de eu falar desse impulso, a questão Atma, que você levantou várias vezes. A primeira nova verdade, no sistema Mahayana, dividida em 4. Uma delas é Anatma. Mas esse Anatma, existem outros sutras do Buda que dizem Atma. Então, pesquisando sobre isso, eu comecei a ir nas fontes da tradição de Maha, Nalanda Vihara, o Dantapuri, Kramasila, etc. E acabei chegando à seguinte conclusão. Na verdade, o Buda estava usando um upaya kausalya, meio habilidoso para falar. Quando o Atman surge como uma fixação do eu dentro do tempo, como algo imutável e eterno, então é Anatma. Quando ele simplesmente surge como algo, um eu normal, um eu assim meramente presente, como esse que está falando com você agora, como esse que está me escutando agora, eu presumo, não existe Atma. Não existe nada contrário a isso. O que me parece que o Buda, quando ele fala sobre Atma, sobre a impossibilidade do Atma existir, é esse Atma enquanto imutável ou imutável. Por quê? Porque existe a concepção eterna lá dentro, né? Porque aquilo que permanece, Nirvana permanece, Samyak Samadhi, a plena e suprema iluminação permanece. Então, eu acho que me parece algo que seja imutável. Dentro desse conceito, então, o desejo se transforma também em caminho, porque ele é o nosso impulso inicial para a bhava, para a vida. O sistema Vajrayana diz o seguinte, que aqueles que alcançam o Anuttara Yoga Tantra, que é até mesmo o uso do desejo sexual enquanto caminho, pode atingir a plena iluminação numa única vida. Tal é a força de transformação ou de sublimação possível em cima desse desejo mais primordial que está dentro da gente. Sim, só um parênteses, eu também estou lendo as obras completas de Freud, porque eu fiquei extremamente interessado nessa questão. Será que essa sublimação tem contatos com o Vajrayana ou não? Eu não cheguei a nenhum ponto assim que eu posso dizer ou afirmar tem ou não tem. Mas me parece, porque todo mundo compartilha da mesma natureza humana, que questões que foram alcançadas pelo Vajrayana também foram, de certa maneira, alcançadas pelo Freud, até onde eu cheguei. Então, me parece que essa questão do Buda pode ser resolvida a partir das suas 4 sistematizações. A primeira sistematização, as 4 novas verdades, tal como entendida pela tradição Hinayana, na verdade não existe tal coisa chamada Hinayana, Mahayana, etc. Existe Ekayana, uma coisa só. Sadhidharma Pundarika Sutra, por exemplo. O Sutra do Lótus fala isso. Está certo o Sutra do Lótus. Na verdade é um meio habilidoso que o Buda está empregando para puxar as pessoas, para transformar a sua própria existência em algo de grande altruísmo para beneficiar todos os seres. Então, dentro desse contexto, inicialmente me parece que ele nega o desejo, igual você falou. Mas logo depois, no segundo giro da Roda Dharma, nos Sutras da Prajna Paramita, depois nos Sutras da Chitamatra, que dá origem ao Yogacarya, e por último nos Tantras do Vajrayana, nos Tantras que compõem o Vajrayana, o Mantrayana, me parece que existe uma superação dessa questão do desejo enquanto problema. O que fica é o desejo aflitivo, kleshas. A trisna enquanto klesha, enquanto aflição, enquanto algo que perturba a mente, que distorce. Mas mesmo essas, quando se fala, por exemplo, no segundo giro da Roda Dharma, na Prajna Paramita, Sansara é Nirvana, Nirvana é Sansara. Em outras palavras, surge Tathagata Garma, o potencial para se tornar um Buda, através das mesmas kleshas. A transformação, a sublimação dessas kleshas levariam aos estados de virtude. Então o caminho do Buda não é uma negação do desejo, na verdade, uma transformação a partir de um entendimento dessas meditações que levam até o Mahatma. Poderia dizer assim.
bom, falando um pouquinho, né, do que é cura para o Freud, né? É uma coisa muito complicada porque na psicanálise cada um tem uma concepção de cura, né? Mas para o Freud era uma questão simples, que era a capacidade de amar e de trabalhar. Agora, isso eu não acho muito ilustrativo. Eu falaria assim, que na psicanálise a cura é a saída do sofrimento para um sofrimento mínimo, né? Porque toda escolha que a gente faz na vida traz uma forma de sofrimento. A questão para a psicanálise é como fazer esse sofrimento ser o mínimo, né? E essa questão de transformar esse sofrimento em um sofrimento mínimo é de observar a nossa situação e entender como nós funcionamos, né? Então, vai um pouco por aí a cura. A questão do desejo, ela se dá por uma condição da linguagem, exatamente como você colocou, né? Do recalque. O recalque pegaria essa pulsão, recalcaria essa parte representativa, que seria da questão da linguagem, e algo que sobra, essa energia, iria para outras coisas e criariam sintomas, né? Isso para neurose, para psicose, nem tanto, mas mais para neurose. Então, ainda assim, seria uma questão ligada para a condição de linguagem, né? Lacan vai dizer um pouco que a questão do desejo, ele é uma questão da falta de uma situação de completude. Então, né, o sujeito que nasce com o mundo e a partir da linguagem se separa dele, né, tentando dar conta da experiência pela nomeação das coisas, tenta buscar essa situação de completude, de indiferenciação com o mundo pela falta, né, isso que impulsiona o sujeito. Da sublimação, né? É uma situação muito complexa na obra freudiana. Ela tem basicamente duas definições, né? Uma que vai na questão de que a sublimação é a utilização dessa energia sexual para fins que dão um retorno para a sociedade, né? O cultural, que colocado por Freud na época, que ele era um grande defensor do cultural e da ciência, né? Mas fica uma coisa muito, muito difícil, né? Porque o que é cultural, o que é produtivo, né? E aí ele tenta uma segunda definição, né, no Além do Princípio do Prazer, que seria a dessexualização da pulsão, né? Então, uma pulsão que não visa um fim sexual de investimento para tentar manter o princípio do prazer. Eu particularmente gosto mais dessa segunda, né? Mas eu acho que a sublimação vai ser melhor trabalhada pelos psicanalistas ingleses, principalmente pelo Winnicott, com a questão de objeto transicional, criatividade, que aí eu acredito que se aproximaria mais um pouco dessa proposição do budismo tibetano. Não, Primo, só uma dúvida, como eu sou um leigo, né, no budismo, né, sou estudioso, eu achei interessante lendo aqui seu resumo, né, Não, assim, eu queria entender assim, né, porque você fala assim, né, que você estudou a tradição do Shan do Norte, né, pelo fato de que seu pai é chinês e tal, né. Agora, é muito interessante, nesse seu resumo, né, assim, a questão da lógica, né, nem entrando na questão do budismo e tal. É questão lógica porque você trabalha a questão que das universidades budistas, né, onde surgiu esse movimento, né, no período Vajrayana, então a questão de ser nesse local, né, das universidades, né. Ao mesmo tempo, você fala assim das direções, isso que eu achei interessante, né, assim, porque o budismo ele trabalha, né, com 3 tempos e 10 direções, né, é algo assim, né, muito importante no budismo, essa questão dos 3 tempos e das 10 direções, né. Aí você fala assim, né, no budismo tibetano, a questão da leitura das 4 novas verdades, né, se baseia na causa, na condição, mas no efeito, né, e que isso vai girar 6 fontes, né. Isso que é a minha dúvida, o que seria essas 6 fontes, tá? Essas 6 fontes que surgem no budismo tibetano, a partir das 4 novas verdades, certo? No caso do budismo tibetano, né? Tá. Aí você depois se refere que no Shan do Norte, não sei se é isso que eu entendi,
onde Steve Dogen, né, que Isso. você fala aqui, né, ele se postava diante de uma parede, né, e se naquela posição do zazen e da meditação, né. Agora, essa experiência do Dogen, que você fala, né, vai levar essa questão de que ele abandona um pouco essa tradição do Shan do Norte, né? Lindi. Tá? Lindi. Exato. E vai fazer com que essa tradição desse Tian do Sul, que estava na China, né? Que quer dizer esse movimento, que vai migrar para o Tibete. Né? Que vai migrar para o... Então, é que assim, o Soto do Dogen está muito conectado com a Sanlou, com a tradição chinesa Sanlou, que vamos dizer assim, a Jiao, né, que é a tradição original do Dogen, que é a escola do Lindi, que no Japão é Rinzai. A gente tá lá dentro, de certa maneira. Né? E o Dogen enfatiza a Madhyamaka, ele enfatiza Nagarjuna, enfatiza Shunyata. Enquanto que essa que sobe do sul da China e vai para o Tibete, nós temos um problema sério em relação a ela. Já tentei fazer pesquisas, etc. Nem mesmo os tibetanos sabem direito que escola que eles estão falando. Eles chamam Hashan. E ainda Hashan Mohoyan. Só que Mohoyan obviamente, alguma coisa que está quebrando com Mahayana. Né? Então, provavelmente, algum tipo de corrupção da palavra Mahayana. Agora, Hashan, se for Hashan, é um monastério específico do sul, de Omei, da China. E ali sim, você teria o budismo do sul da China. Mas nos textos, né, nos anais azuis, está escrito sim que é uma grande tradição chinesa. Nunca foi. Nunca foi uma grande tradição chinesa. É uma tradição pequena, que sobe e tem que fazer um trabalho missionário no Tibete. E aí, talvez eles tenham dito para o pessoal tibetano que eles eram uma grande tradição chinesa. Daí a gente não sabe, mas que eles não eram uma grande, eles nunca foram. Tanto é que a gente não consegue nem saber direito qual que é, afinal de contas, aqui, né, que está dizendo isso. Agora, quando o Dogen fica na frente da parede, na verdade, só pelos ensaios que ele escreve pelo livro dele, Shobogensu, já dá para saber que aquele que ficar na frente da parede está numa alta atividade mental, alta reflexão, aquela coisa profunda. Dogen eu acho essencial para se entender Nagarjuna. Embora eu sei que eu estou indo na contramão de todo mundo fala, não, Chandrakirti e tal, só os indianos. Não, eu acho que o Dogen é um cara que dá para entender muito bem Nagarjuna, e eu acho ele essencial para entender alguns conceitos de Nagarjuna, alguns conceitos da escola Madhyamaka. Principalmente essa questão para abrir a possibilidade de comunicação com o budismo chinês, ou com o taoísmo chinês, enquanto taoísmo filosófico. E, consequentemente, Wittgenstein, Heidegger, Carnap. Esses caras, a gente consegue uma ponte através deles. Assim, Então, outra coisa que eu fiquei... Você utilizou aqui no final, no seu resumo, a palavra física quântica, né? Física quântica, aqui no seu resumo aqui. Isso. Palavra, né? Então, porque uma vez eu ouvi uma palestra da Connie, dessa tradição do Dogen, né? Ela não é mais, mas assim, tudo bem, vamos ver que a formação dela tenha sido, né? Sim, ela fala assim, né, que o Buda, o Gautama Siddhartha, quando ele atingiu aquela iluminação, ele, através daquela alta meditação, ele chegou nessas concepções quase todas da física quântica. Tal era o grau de iluminação que ele atingiu. Só que, assim, quando ela foi para a Califórnia, né, que ela viu lá os físicos, quânticos, etc. Ela tomou contato com os físicos, fazer meditação com ela. Que... Só um minutinho, daria para resumir um pouco? Tá. Sim, mas então, essa relação do budismo, né, com a física quântica, né, que o Siddhartha tinha concebido já na meditação dele, há 2.600 anos atrás, e que na época nossa, contemporânea, né, o Einstein e outros, vão conceber isso matematicamente, né? Então você fala assim, né, a questão do empirismo lógico e a atual constituição de alguns modelos da física quântica. A que modelos da física quântica? Então, primeiro, entendi. O Einstein, você sabe que ele trocou diversas cartas com mestres da tradição do Dogen. Então ele tinha contato com a questão, antes de formular a teoria da relatividade dele, ele trocou diversas cartas com mestres japoneses.
né, justamente para esclarecer algumas questões que ele estava imaginando e criando dentro do modelo dele. Então, quando a gente está falando de empiricismo lógico, que é onde se fundamenta a mecânica quântica atual e a filosofia da mecânica quântica atual, a gente tem a questão do levantamento de modelos para depois entrar para a parte empírica propriamente dita e depois uma reformulação dos modelos. Hoje, o que a gente tem é o próprio Dalai Lama, com o Mind and Life Institute e também com diversos físicos ou mecânicos quânticos indianos, dizendo que o pai da física quântica, da mecânica quântica, foi o Buda Shakyamuni na Prajnaparamita e Nagarjuna. Nagarjuna na escola matemática, particularmente pelo Mula Madhyamika Karika, que sustenta a partir do ponto de vista de uma lógica, que hoje a gente chama de lógica da interdependência ou lógica interrelacional, que todas as coisas estão em contato com todas as coisas, e que a questão principiológica, da lógica clássica, de que de uma causa só pode vir um efeito, isso já foi questionado por Nagarjuna e pelo próprio Buda naquele tempo, no tempo que eles estavam falando isso, e que isso tem ecos diretamente em Feynman. Então, eu acho que basicamente essa modelagem atual, que vem a partir do princípio de diversas causalidades e múltiplos efeitos, e esses mesmos efeitos podem ser vistos como, por si, diversos pontos de causalidade que transformam interessante esse debate sobre a origem da física quântica, se teria sido Buda Shakyamuni mesmo ou não. Quem tem colocado isso muito na mídia é o Dalai Lama. O Dalai Lama tem colocado isso direto. Eu acho que e o pessoal da Índia que estava junto com ele também tem colocado isso. Você perguntou sobre as seis sentidos. Né? Seis sentidos são 5 sentidos, mais a consciência mental que apreende a realidade, né? Que é capaz de abstrair as características, as lakshanas da realidade, e então reformulá-las a partir de lógica e a partir de outras funcionalidades mentais. E a partir dessas 6 aberturas que o homem consegue, vamos dizer assim, dentro umas palavras mais dentro do yoga indiano, que o Atman dele consegue perceber a prática externa aí, até que ocorra o despertar, né, que seria essa questão da interrelacionalidade, pelo menos do seu ponto de vista budista, né, a pratitya samutpada e interdependência. A questão da pratitya samutpada se torna algo interessante, porque nós temos o extremo do materialismo, sastavada, e o extremo da completa aniquilação, o Tjedavada. Pela percepção da Shunyata, Sastavada é superado. Pela percepção da pratitya samutpada, interdependência, ou seja, as coisas que surgem apenas como aparência, o extremo da aniquilação total também é superado. É esse o ponto da concepção que Dogen consegue atravessar. Ele atravessa esses 2 pontos a partir disso. Por isso que eu acho que ele é um dos maiores hermeneutas de Nagarjuna. Ao longo do tempo temos só mais uma pergunta e curta. Bom, eu vou fazer uma. Não, você não é curta. Não, eu vou falar que eu gostei muito da sua apresentação, assim, achei muito bem pesquisada, muito precisa, muito cuidadosa. Mas assim, então, na verdade, como alguém que realmente ainda não teve tanto esse estudo do Yogacara, mas que queria saber algo mais a respeito, eu queria perguntar, porque aparentemente alguns autores dizem que essa questão do Yogacara, na verdade, não seria propriamente uma escola idealista, não estaria muito em questão se é assim, uma discussão em termos ontológicos, mas mais uma abordagem fenomenológica, né? Quer dizer, entender o que acontece na consciência e lidar com isso para os propósitos de liberação e sofrimento, mas nisso não seria em questão nem uma negação da realidade material propriamente dita e nem uma afirmação da consciência como uma espécie de idealismo forte, né? Mas mais uma questão metodológica, assim, porque em última instância o Yogacara ainda seria uma escola, poderia ser entendido como uma escola Madhyamaka no sentido ou em concordância com a Madhyamaka no sentido do vazio, da vacuidade das coisas. É só saber o que você acha dessa discussão. Realmente, né? O idealismo o Yogacara não podemos pensá-lo como o idealismo da filosofia mais do presente, assim, moderno. Há divergências enquanto autores, pesquisadores, alguns defendem que ela é idealista, desse ponto de vista, e outros defendem que não. Aqui no Brasil há poucos estudos sobre isso. Vai sair agora um livro pela editora UFPB, do monge Joaquim Monteiro, sobre a Yogacara. Ele pesquisa sobre o assunto
E acredito que nesse livro poderemos ter mais uma visão ampliada sobre essa escola. Então, damos por encerrada essa segunda mesa do dia. Agradecemos a presença de todos. Obrigado.